Fala galera, tudo bom com vocês? Então aqui professor Gleiner passando para mais uma aulinha, tá? Hoje nós teremos nossa aula sobre gramática, então teremos a nossa primeira aula para o preparatório do concurso de Ingá, Pombos e Surubim. Então você que vai fazer um desses três concursos da banca IGEDU, que não é uma banca que nós já conhecemos, nós já estamos no rastro dela desde o concurso de Tupanatinga, então você está no local certo, tá bom? Então, pessoal, hoje nós falaremos um pouquinho com vocês sobre morfologia. Então, língua portuguesa é uma disciplina que ela é de suma importância para qualquer concurso público. Esta aula aqui, ela vai ser importante não só para esses três concursos, mas também para diversos outros que você pensa, né, que você está estudando. E aí o que acontece? Eu tinha uma grande dificuldade em língua portuguesa e muitos concurseiros iniciam ali com uma grande dificuldade. A maioria, né? Outros não, poucos já tem uma certa facilidade. Mas aí o que acontece? Eu comecei a perceber que a língua portuguesa ela começou a me ajudar. Quando eu comecei a evoluir em língua portuguesa, eu também comecei a evoluir nas minhas provas. Eu comecei a melhorar o meu desempenho conforme eu ia melhorando com língua portuguesa. Então é muito importante que você estude língua portuguesa. Por quê? Você conseguindo classificar ali, conseguindo identificar a parte morfológica, que é a parte mais simples, é a parte das classes de palavras, você vai perceber que a língua portuguesa ela se torna muito mais simples, né? Quando você divide em dois blocos, como eu falei na aula anterior, tá? Você que não assistiu, você que não está no nosso preparatório ainda dá tempo, tá? Até o final do mês estaremos com o valor antigo, mas a partir do dia 1º de setembro o valor já vai mudar, tá bom? Então você que é nosso aluno, viu na nossa aulinha da semana passada que eu expliquei para vocês os dois blocos, né? Os dois pilares da língua portuguesa, que é a morfologia e a sintaxe. E o que isso influencia? Quando você consegue separar na sua mente que morfologia está atrelado a classes de palavras, tá? Basicamente, tá? Então morfologia atrelada a classe de palavras e sintaxe está atrelado ao papel que a palavra desempenha no contexto, língua portuguesa faz um boom na tua mente de tão simples que fica. Quando você consegue fazer essa distinção, quando você consegue fazer essa análise, tudo melhora para a língua portuguesa e, consequentemente, para as outras disciplinas também. Você melhorando a tua parte de interpretação de texto, você com certeza vai melhorar a tua parte de específicos, a tua parte de raciocínio lógico, a tua parte de informática, porque você vai entender melhor o comando da questão, tá bom? Então você que é meu aluno sabe que nesse início de aula eu sempre trago alguma coisa para você. Por exemplo, sequências de estudos, né? É importante que você siga o nosso planejamento, que você faça um resumo das disciplinas, que você não deixe de estudar a tua parte específica, é fazer questão todo dia. Tem um movimento, tem uma onda grande aí de gente falando um monte de balela na internet, você tem que saber filtrar isso, tá? Concurso público você faz até passar, não é regra que você vai passar 2, 3, 4, 5 anos para poder conseguir a sua aprovação, isso não é regra, mas acontece na maioria dos casos, tá bom? Aí você fala assim, poxa, então eu vou levar 3, 4, 5 anos para eu passar no concurso? Não, não é isso que eu estou te dizendo, eu estou te falando que a regra, tá? Via de regra, a maioria dos casos, a pessoa leva um certo tempo de amadurecimento. Você inicia ali primeiro patinando um pouquinho, se perdendo como que vai estudar, não fazendo planejamento, estudando errado, estudando com a porcaria do lado, né? Meus alunos sabem, a porcaria é o telefone que eu chamo. Então você estuda com a porcaria ali do teu lado, faz um controle, caiu aqui mas já voltou. Não faz um controle dos teus índices de acertos e erros, não tem o teu caderninho de erros, né? É muito importante que você tenha um caderninho de erros. O que é esse caderninho de erros? É você ter ali salvo aquelas questões que você está errando com frequência, tá? E outra coisa muito importante é o aluno não saber dividir as disciplinas que ele vai estudar. O que acontece? Eu gosto mais de língua portuguesa e começa a estudar só a língua portuguesa. Não, eu vou terminar a língua portuguesa. Quando eu terminar, eu vou estudar minha parte específica. Vai para o barro, viu? Vai dar errado, não pode ser assim. Você tem que fazer um ciclo de estudo, você tem que ir caminhando devagarzinho ali. Tem um professor de informática, que é Maurício Francischini. Ele falou uma vez, nunca mais eu esqueci. Estudar para concurso é um oceano de conteúdo com um palmo de profundidade.
Então você tem que ver, você tem que passar pelo máximo de conteúdos possíveis, tá? Mas sem se aprofundar muito num determinado ponto. Por quê? Se você pega, por exemplo, eu vou pegar morfologia, eu vou saber tudo de morfologia. Na tua prova não vai cair só morfologia, vai cair sintaxe também. Tivemos a prova de triunfo agora da banca EGEDUC, né? Que ela foi assim um contrassenso, ela foi no contrazimuth, como a gente diz, né? Foi no contrazimuth do que a banca vinha cobrando. Então quase não caiu morfologia. Aí tu vai pegar e falar assim, então não vou estudar morfologia não. Só que via de regra da banca, ela cobrava muito morfologia, tá? Então aí e agora o que eu faço? Estudo os dois, criatura. A gente vai passar aqui no nosso preparatório por morfologia, por sintaxe. Já passamos por acentuação gráfica, que é tema certo da tua prova, tá? Morfologia, vai ter lá uma ou duas questões de morfologia. E a tendência, né, desde Jatobá, na prova que a banca fez, ela fez Tupanatinga, veio Jatobá, veio Belo Jardim e depois veio Triunfo. A banca ela tá com a tendência a cobrar mais sintaxe, mas isso não quer dizer que você não vai estudar morfologia. Por quê? Para você melhorar em sintaxe, tá? Você precisa de morfologia também. Glenn, eu estou muito cru em língua portuguesa, eu não sei nada. Começa por morfologia. Passa ali a acentuação gráfica, vai para a morfologia, estudo das classes de palavras. Depois você vai para a sintaxe. Sujeito, predicado, colocação pronominal, que a banca cobrou muito nesse concurso de triunfo, tá? Crase, você tem que saber essa parte. Orações, eu acredito que agora, nestes 3 concursos, a banca vai explorar orações. Orações subordinadas, orações adjetivas, por quê? Pela sequência de conteúdos que ela veio cobrando, né? Ela migrou, ela saiu daquela parte mais básica, mais superficial e aprofundou em alguns tópicos. Todo mundo sabe que a banca adora adjetivos, adora substantivos, verbos e advérbios. Isso daí ela adora, tá? Você tem que saber aquela parte teórica que nós iremos ver hoje, tá? A definição das classes de palavras. E aí na parte sintática, nós vimos que ela caiu para a colocação pronominal. Ela cobrou 3 questões de colocação pronominal. Bem bacana, fácil, tranquilo, mas é um assunto que o pessoal deixa esquecido. Estuda muito pouco, tá? Então teremos aqui no nosso preparatório também. E mais uma coisa, que você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Tá legal? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E aí vamos lá, gente. O seguinte. Glenn, como é que eu faço então para eu iniciar meus estudos? Classes de palavras. E aqui eu vou trazer para vocês agora, tá? Como está dividida a língua portuguesa. Certinho? Olha só. Então aqui a gramática. Deixei para a tela aqui que fugiu a tela. Pronto, voltou a tela aqui. Então é o seguinte, a gramática, né? Ela estuda a norma padrão da língua portuguesa. Então aqui está o nosso material. Você que é nosso aluno já recebeu esse material em PDF, tá bom? Junto com essa videoaula. Você que não é nosso aluno e quer participar dos nossos simulados, participar das nossas aulas, verificar provas anteriores, né? Que tem um banco lá de dados lá com as provas anteriores, com os gabaritos da banca, vem aqui estudar com a gente. Tem aqui, ó, o meu... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, acertei, ó. Aqui tá meu WhatsApp e aqui tá meu Instagram. Então me segue lá no Instagram, manda mensagem no WhatsApp aí que eu respondo para vocês assim que possível. Ultimamente tá um pouquinho complicado, mas eu consigo. Então vamos lá, ó. Então a língua portuguesa, né, ela estuda a norma padrão, deixa eu ver se tá espelhando certinho, tá assim? Ela estuda a norma padrão da língua portuguesa. E aí vamos lá, a gramática, né? E aí o que eu sempre falo com vocês? Divide a língua portuguesa em 3 blocos, que eles estão aqui, ó, divididos para você, já bonitinho no nosso material. Divide em fonologia, que a gente trabalhou na semana passada, trabalhamos os fonemas, né, dígrafos e dífonos, nós trabalhamos, e a acentuação gráfica, vimos as regras de acentuação gráfica na semana passada, na nossa aula passada, tá bom? E hoje nós iniciaremos com o estudo da morfologia. A morfologia, então, ela vai estudar a estrutura das palavras, os processos de formação e as classes de palavras. O que a banca mais cobra? A banca cobra mais as classes de palavra, quando chega nesse tópico morfologia, tá bom? Mas a gente vai trabalhar estrutura e processo de formação? Vamos sim. Eu vou liberar uma aula para vocês, tá? De processo de formação de palavras, certinho? E aí vamos lá. Na parte de sintaxe, aí a coisa começa a aumentar um pouquinho. Mas preste atenção. Se você passa nesse primeiro tópico aqui, beleza,
consegui organizar meu material, peguei lá as dicas que o professor deu, peguei o meu material, organizei as regras de acentuação gráfica, verifiquei os 3 passos, né? Separação silábica, sílaba tônica e regra de acentuação, usando o bizu da UPA lá que nós temos, passei por fonologia, beleza, tema certo da tua prova. Vai ter questão de acentuação gráfica, tá bom? Segundo, vamos agora para a morfologia. O que eu preciso saber? Eu preciso saber tudo? Não dá para você aprender tudo, criatura. Não dá, tá bom? Mas o que dá para você saber? A tabelinha que eu vou passar para vocês aqui das classes de palavras. Então nós temos 10 classes na língua portuguesa. E cada classe dessa tem uma função. E é aí que você vai se atentar. Qual é a função daquele termo? Tá legal? Já já a gente vai passar por eles. E aí vamos para a sintaxe. Quando a gente chega em sintaxe, vai ser o ponto onde vai entrar, né, a função da palavra em um determinado contexto. Porque, por exemplo, se eu pego aqui, ó, e coloco, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, acho que eu consigo sim. Deixa eu ver, isso que a minha letra não é lá aquela Brastemp toda, né? Mas aqui, se não der, eu digito, eu escrevo que não tem problema não, você vai conseguir entender. Não vai ficar legal. Vai, vou conseguir botar o Word Art. Não, não deu certo não, deixa quieto. Eu vou escrever mesmo para você, foi lá pro final da página, tá vendo? Então deixa eu escrever mesmo, tá? Vai ficar a letrinha bonitinha aqui, ó. Por exemplo, se eu escrevo aqui a nossa frase clássica, né, que meu aluno já viu, eu escrevo para você a frase aqui, ó. A Maria comeu a maçã. Olha que frasezinha clássica, tá bom? O que é que nós temos aqui? Nós temos o estudo das classes de palavra. E aí lá atrás, no teu ensino fundamental, o professor não seguiu uma sequência lógica, tá? Alguns, tá? Não são todos que fazem isso não. Mas não seguiu uma sequência lógica, tá? E aí você acabou confundindo. Você começa a ver classe de palavra, daqui a pouco você vai para poema, depois você vai para figuras de linguagem, você vai para processo de formação, aí volta para adjetivo, depois vai ver sujeito, toca o horror na sua cabeça. A ideia aqui é sistematizar, é você organizar os conteúdos de língua portuguesa na sua mente. Então, 3 blocos: acentuação gráfica, morfologia e sintaxe. Morfologia é o assunto de hoje, veremos as classes de palavras, tá bom? E aí eu chego para você e pergunto aqui, ó, o termo Maria na oração acima, analisando morfologicamente o termo Maria, ele é um sujeito ou ele é um substantivo? Ai, eita, meu Deus do céu. E agora? Vai depender da pergunta, gente. Pode ser essas duas respostas, mas vai depender da pergunta. A primeira pergunta que eu fiz aí é analisando morfologicamente. Se eu falei morfologicamente, você já sabe que morfologia é a classe de palavras. Morfologia. Morfologia está relacionada, então, à classe de palavras. E as classes de palavras são 10. Morfologicamente, o termo Maria ele é um substantivo, que é aquela classe que nomeia os seres. Tá bom? Agora, se eu mudo a pergunta e eu te pergunto, analisando sintaticamente, então eu estou falando em sintaxe. E se eu falo em sintaxe, eu quero saber qual é o papel que aquela palavra desempenha num contexto. Então aqui, morfologia está relacionada à classe de palavras. E sintaxe está relacionado ao papel que a palavra desempenha num contexto. Então, neste contexto aqui, quem é que comeu a maçã? Quem comeu a maçã foi Maria. Então, Maria executou a ação verbal. E a gente sabe que a análise sintática, sintaticamente falando, o sujeito é aquele ser que executa ou sofre a ação verbal. Tá legal? Então, morfologicamente, o termo Maria é um substantivo. Agora, sintaticamente, Maria é um sujeito. Beleza? Viram como tem a diferença? Então, quando você coloca isso na sua mente, você separa a língua portuguesa em morfologia e sintaxe, pum, aconteceu o grande boom na sua mente e morfologia fica muito fácil. Língua portuguesa fica muito fácil. Tá legal? Só não é tão mais fácil que matemática, né? Então, aqui, ó, as classes de palavras. Como eu falei para vocês, as classes de palavras, nós temos 10 classes de palavras. E eu quero que você se atente às funções que cada uma delas tem. Então, cada classe vai desempenhar uma função específica. E aí você vai se atentar ao tipo da função. Qual é a função delas? Antes de eu falar cada função,
eu quero falar para vocês uma coisinha, a divisão das classes. Então é o seguinte, ó, nós temos os substantivos, os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos, tá bom? Essas 6 classes aqui que nós temos, nós chamamos de classes variáveis. Variáveis. Essas 6 classes aqui, tá bom? Só que elas são variáveis com relação ao número e em relação ao gênero. Tá legal? Beleza? E essas outras 4 classes aqui, ó, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são as classes invariáveis. Elas não sofrem variação, invariáveis, com relação ao número e com relação ao gênero. Tá legal? Anota isso daqui, que esse quadrinho aqui te ajuda demais nas provas, tá bom? Eu quero fazer aqui um asterisco na classe dos advérbios. Por quê? O que acontece? Nós estudamos que classes variáveis são essas 6 que estão aí acima. E classes invariáveis são essas que estão aí abaixo, essas 4 últimas. O que acontece? No concurso de Tupanatinga, a banca EGEDUC perguntou, colocou lá. Os advérbios, eles são variáveis em relação ao grau. E muita gente colocou como errada. Porque você estudou a sua vida inteira que os advérbios, eles pertencem às classes de palavras invariáveis. Mas tem um detalhe. Quando nós falamos em relação ao grau, tá? Os advérbios, eles variam. Então, vamos lá. Classes variáveis são essas 6 de cima. Classes invariáveis, as 4 de baixo. Beleza? Coloca um asterisco no advérbio, porque os advérbios, embora eles pertençam à classe de palavras que são invariáveis em relação a gênero e número, eles são variáveis com relação ao grau. Então, quando falar em relação ao grau, os advérbios, eles são variáveis. Beleza, gente? Guarda isso na tua mente, tá legal? E a ideia é que você escute a minha voz lá na hora da prova, tá? Minha voz na sua mente lá falando isso, tá bom? Vamos lá, então? Continuando, então. Agora veremos as funções de cada classe de palavra. Então, o substantivo é aquela classe que tem a função de nomear. E ele nomeia os seres. Quais seres? Os seres animados e os seres inanimados. Lembrando, seres animados são aqueles seres que têm vida. Seres inanimados são aqueles seres que não possuem vida. Legal? Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar de substantivo, artigo e adjetivo, tá? Agora eu vou falar das classes de palavras com vocês. E aí vamos lá. Os artigos. Os artigos, eles têm a função de determinar. E eles determinam quem? O substantivo. Nós veremos aqui que dentro das classes variáveis, o substantivo é aquela classe que nós chamamos de classe nuclear. Porque todas as outras vão variar de acordo com o substantivo. Então, se o substantivo estiver no plural, o artigo estará no plural também. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo também estará no masculino. Tá legal, gente? Voltando então. Os adjetivos, adjetivo é aquela função que qualifica. A função dele é qualificar, tá? Então ele vai qualificar quem? Vai qualificar de novo, ó, a rainha das classes variáveis, tá? Ou o rei, que são os substantivos, tá bom? Então aqui, ó, o adjetivo ele vai qualificar quem? O substantivo. Legal? O numeral ele vai quantificar. Essa é a função dele, tá? Ele vai dar uma quantidade a quem? Ao substantivo. Os pronomes vai ser aquela classe que ela vai acompanhar ou substituir o substantivo. E aqui, muita atenção, que a EGEDUC em Triunfo cobrou demais. Você que quer adiantar os estudos, já pode adiantar a estudar os pronomes oblíquos, tá? Aquele caso de colocação pronominal. Lá na frente veremos aqui. Mas se você já quiser adiantar, já pode dar uma olhadinha lá entre próclise, ênclise, mesóclise, que a banca cobrou em Triunfo. Eu acredito que vai estar na tua prova também, tá? Os verbos têm a função de dar ação. Quando formos trabalhar verbos, você verá
que verbo é aquela classe de palavra que eu chamo de feia. É aquela que é caracterizada como um fenômeno da natureza, um estado ou uma ação. Legal? Tranquilo, né? Aí, beleza, terminamos as funções das classes variáveis. Agora vamos às funções das classes invariáveis. Atenção, que quando eu falo em grau, o advérbio vai variar, tá? Não esqueça disso. E aí as classes invariáveis nós temos os advérbios. E advérbio é toda aquela classe que que dá uma circunstância, tá bom? Ele é um termo circunstancial, certo? Vai ser uma circunstância de lugar, de modo, de tempo, de afirmação, de negação, de intensidade. São os mais comuns. Tem outras? Tem diversos tipos de advérbios, tá bom? Mas essas são as mais comuns, certinho? Preposição e conjunção. Um detalhe sobre preposição e conjunção que é o seguinte, gente. Olha só. Preposições e conjunções são as classes que nós chamamos de classes fechadas. Essas duas classes, elas não possuem função sintática. Todas as outras funções vão possuir função sintática. Agora, essas duas aqui não possuem função sintática. Guardem esta informação, porque já foi cobrado pela banca IGEDUC, tá bom? Que é a banca do nosso concurso. E nós vamos detonar essa banca. Você vai fechar as tuas questões de conhecimentos gerais. Legal? E você que é professor de língua portuguesa, vai detonar também na tua prova de específico. Certinho? Olha só. Preposição, então, elas têm a característica de ligar palavras. Tá bom? Então, as preposições, elas ligam palavras. Já as conjunções, ela tem as funções de ligar orações. Beleza, gente? Fácil, né? Já a interjeição é aquela classe de palavra que ela expressa. A função dela é expressar o quê? Emoções. Ficou pequenininha aqui, mas dá para entender. Ela vai expressar emoções. Interjeição é uma classe tão pequenininha, tão tranquila, que eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu passo essa tabela para vocês, eu já falo um pouquinho sobre ela, que é bem simples. Quando você vê num texto lá, por exemplo, aquele oba, né? Viva, de tristeza ou de felicidade, né? Né? Quando você vê isso daqui lá no teu, vem com 3, né? Exclamações. Quando você encontra isso daqui, este termo é aquele que significa as interjeições, porque ele expressa emoção. Inclusive na prova foi um ai, né? Teve uma questãozinha lá, teve uma questão da IGEDUC, que ela colocou um ai num quadrinho e perguntava qual era a função dela, né? E é uma interjeição, tá bom? Que expressa a emoção. Então aqui nós temos as análises morfológicas de cada classe de palavra, tá bom? Esse quadro aqui você tem que ter na tua mente. Você vai criar um grupo no WhatsApp só com você e você vai mandar esse áudio com as explicações dessas classes para você mesmo. Que aí depois, quando você não estiver fazendo nada, bota um fone de ouvido e vai ficar escutando ali, tá, a sua explicação. Lembrando que o processo de aprendizagem tem que ser ouvir, enxergar, falar e escrever. Se você não está escrevendo essa aula, pare agora, pega um papel e começa a anotar. Lembrando, o anotar não é fazer uma transcrição de tudo que eu estou falando, não. O anotar é fazer um resumo dos principais tópicos. Tá bom? Por exemplo, num papel aí, você já deveria estar com os 3 pilares já da língua portuguesa. Num pilar lá, fazer um desenho de um pilar ou qualquer coisa, seja 3 bloquinhos, 3 quadradinhos, fonologia, morfologia e sintaxe. Nos temas que eu falei para você estudar mais, né? Colocação pronominal, né? Nas classes de palavras, adjetivos, advérbios e verbos. Isso que eu já falei já era para estar anotado, estudar mais. E agora esse quadro aí sim, você tem que ter ele anotado todinho. O mínimo até agora que você devia ter escrito era esse daí. E já era suficiente também, tá bom? Passando então, peraí que eu vou passar a tela para te dar um recado. Deixa eu te dar um recado aqui. Olha, passei na tela inteira. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí no canal, dá o joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo aí, tá? Que eu sei que vai ajudar muita gente nessa luta aí, nessa trilha aí de ser aprovado no concurso público, tá bom? Vou voltar para a aula agora, chega de merchandising e vamos para a nossa aula. Olha aqui então, gente. Então, passando pelas classes de palavras,
Nós iremos trabalhar hoje essas três aqui, ó. Você já vai ganhar como um brinde, né, na aula de hoje, não somente as classes de palavras. Já trabalharemos os substantivos, os artigos e os adjetivos. Aí deixa eu te dar uma dica. Quando tu for estudar, sabe o que tu vai fazer? Tu vai estudar sim as classes de palavras. Tu vai estudar nessa sequência, o que é o substantivo, o artigo e o adjetivo. Depois você vai estudar pronomes e verbos. Pronomes e verbos, tá? Estudamos esses 5. E aí, também os advérbios. Das 10 classes, você precisa saber essas 6 classes. Você já vai saber 80% das questões que caem em prova, né? É o método de Pareto, né? É 80-20. Então, na realidade, o método de Pareto diz que você estuda 20%, que cai em 80% da prova. Mas aí, esses seis tópicos aí vão garantir para você 80% das questões de língua portuguesa que caem, tá? Caiu morfologia, 80% das questões de morfologia estão englobadas nessas 6 classes. Certinho, gente? Beleza? Lembrando, preposições e conjunção é decorar. Aí você fala assim, ah, Glenn, mas meu professor disse que eu tenho que entender. Entender é bom também. Mas só de você decorar quais são as preposições e quais são as conjunções, você já consegue acertar a maioria das questões, tá? Então, decore. Lembra que para passar num concurso público, eu pensei que eu estava olhando para você, só olhando para a tela, né? Agora, continuando. Então, lembra que para passar num concurso público, o teu método não é a avaliação formativa. O teu concurso público, a avaliação ela é quantitativa. Quanto mais questões você acerta, mais na frente você fica, tá bom? Agora, não, eu quero aprender para a escola, para a vida. Aí beleza, aí você vai entender o contexto, né? Você vai entender as aplicações. Aí numa escola é outra visão, até porque nós temos mais tempo. Você aqui, você quer aprender a marcar certo na tua prova. Então, quer agilizar o processo? Pega um papel, anota quais são as preposições, as conjunções, grava um áudio para você, coloca o fone de ouvido e depois fica ouvindo e repetindo aquilo. Você vai aprender rapidinho. É igual música, gente. Você aprende uma música, a cantar a letra de uma música, né? De tanto que você escutou e você ficou falando, tá bom? Então é o mesmo processo. Legal? Vamos lá, então. Vamos começar, então, falando dos artigos. Então, artigos é uma classe muito bacana de estudar, tá certo? Ele é uma das menores classes, né? Também é uma classe fechada, tá bom? Ele tem 2 grupos, ele pode ser dividido em 2 grupos, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a e os seus plurais, os e as. Beleza? Os artigos indefinidos são um e uma e os plurais, uns e umas. Só isso, Glenn? Só isso. Artigo, então, dividido em 2 blocos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Artigos definidos, o, a e os plurais. Artigo indefinido, um e uma e os plurais. Beleza? Fácil, né? Olha aqui o exemplo que tem aqui abaixo. Deixa eu tá passando sim. Olha o exemplo que nós temos aqui abaixo, ó. Ele trouxe um livro. E aí tá aqui. Ele trouxe um livro. Esse um aqui é um artigo indefinido, tá? O que significa o artigo ser indefinido? O artigo ser indefinido significa que o meu substantivo ao qual o artigo está relacionado pode ser um qualquer. Quando fala um livro, pode ser um livro de física, um livro de matemática, um livro de português, um livro de história, um livro qualquer, tá bom? Agora, quando eu falo assim, ó, ele trouxe o livro. Quando fala o livro, há uma especificação do substantivo. Já não é mais um livro qualquer, é um livro em específico, tá bom? A pessoa que está utilizando, o ouvinte ou falante, tem um conhecimento de qual livro estamos falando, tá bom? Então, o artigo indefinido, ele indefine o substantivo, pode ser um qualquer. O artigo definido, ele vai definir qual é o substantivo ao qual estamos nos referindo, beleza? Aí aqui embaixo no nosso material, lembrando, você sempre recebe, nas nossas aulas você vai ter a videoaula, tá? Normalmente nossas aulas serão ao vivo, a não ser em casos específicos como hoje, que a aula será transmitida para você, tá bom? Mas no dia certo, terças e quartas-feiras, né? Terça-feira língua portuguesa, quarta-feira matemática. Você vai ter disponível lá ou a sua aulinha já gravada ou a nossa aula ao vivo.
Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Então aqui eu coloquei a explicação do nosso material, né? Tem para você falando isso tudo aí que eu acabei de te explicar, certo? Que o artigo indefinido, ele fala do modo genérico, né? Sobre o substantivo ao qual estamos nos referindo. E o artigo definido, ele define, especifica qual é o substantivo ao qual estamos nos referindo, tá bom? Acabou a parte de artigos? Não. Tem mais duas coisas que eu sempre trago a mais do que está no nosso material. Sabe o que é? É com relação à substantivação. Nós temos, os artigos, ele tem um superpoder, gente. E o superpoder dele é de substantivar. Substantivar. O que é substantivar? É o seguinte, ó. Sempre quando antes de uma palavra, tá? Antes de uma palavra, você encontrar um artigo, esse artigo ele tem um poder de substantivar aquela palavra, de transformá-la em um substantivo. Como assim? Não entendi. Vamos lá. A palavrinha, vou pegar aqui a palavrinha sorrir. Sorrir. Sorrir morfologicamente, tá? Falaremos mais à frente, mas a palavra sorrir, você já está ciente que sorrir é um verbo. Ele sozinho aqui, ó, ele é um verbo. Ah, beleza, porque o verbo sorrir está aqui no infinitivo, né? Terminado em R, está no infinitivo. Ótimo, verbo sorrir é um verbo. A palavra sorrir é um verbo. E aí o que acontece? Se por um acaso dentro de um contexto eu tenho um artigo antes da palavra sorrir, essa palavra ela vai mudar de classe. Ela vai sair lá do verbo e vai se transformar em substantivo. Como assim, Glenn? Por exemplo, ó, o sorrir da menina, o sorrir da garota é lindo. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, a gripe tá me pegando, mas não vou deixar ela me derrubar, não. Eita, gripe danada. Olha só, sorrir, você já viu que sorrir, morfologicamente, a palavra sozinha, ela é um verbo. Mas o que acontece? Sempre que aparecer, olha aqui o que tem antes, ó, um artigo, o fato de ter um artigo antes da palavra, tá? Tá pegando essa palavra aqui e tá substantivando ela. Tá transformando essa palavra aqui em um substantivo. Então, sempre quando te perguntar, agora vai o bizu, sempre quando perguntar para você a qual classe de palavras aquela palavra ali se refere, você vai olhar antes. Se antes você encontrar um artigo ou uma contração, você falou, oxe, contração não é de mulher buchuda? É não. Contração é isto daqui, ó. Se aparecer para você, se antes da palavra lá tiver um do, um da, um no ou um na, que é o mais comum, a banca dificilmente vai colocar assim bonitinho, tá? Com um artigo, tá? Normalmente ele vai colocar desta forma aqui, junto com uma preposição. Isso daqui é o que nós chamamos de contrações. Do, gente, do é a contração da preposição de mais o artigo o. Da é a contração da preposição de mais o artigo a. No é a contração da preposição em mais o artigo o, perdão. E na é a contração da preposição em mais o artigo a. Beleza? Então aqui, se antes da palavra você encontrar uma contração, também aquela palavra estará substantivada. Beleza? Conseguiu compreender? Ah, beleza, Glênia. Fácil, então. É fácil. Sempre você vai analisar assim. Tá bom, gente? Tranquilo? Tranquilo demais, né? Vamos partir, então, para a nossa classe dos substantivos. E como eu falei para vocês, substantivo é aquela classe que nomeia os seres. E o nomear, tá? E os seres, perdão, são os seres animados e os seres inanimados. Estes são os seres a qual estou me referindo. Beleza? Glenn, o que são os seres animados? São aqueles alegres? Não, os seres animados são os seres vivos. E os seres inanimados, eu não vou chamar de seres mortos, eu vou chamar de seres
sem vida, tá? Vamos usar aqui um eufemismo, né, gente? Então aqui é os seres sem vida, tá bom? São as coisas, os objetos, tá legal? Então aqui, ó, quais são então os seres? São as pessoas, são as coisas, os animais, os vegetais, os lugares, os sentimentos, tá? E aqui, lá atrás, lá na tua terceira série, segunda, terceira série do ensino fundamental, quando chegava em substantivo, ficava passando classe por classe, tipo por tipo. Aqui eu juntei tudo em 4 blocos para vocês, tá bom? 4 bloquinhos de substantivo para poder facilitar a tua vida. Beleza, gente? Analisa comigo aqui, ó. Eita, gripe danada, mas vai-se embora. A faltar os fenômenos também. Então, com relação às flexões dos substantivos, deixa eu ver, tá passando direitinho? Tá sim. Com relação às flexões, o substantivo ele sofre flexão de gênero, número e grau. Lembrando para você, quando eu falo em gênero é masculino e feminino, tá? A língua portuguesa é assim, tá bom? Masculino ou feminino. Não tem gênero neutro, não. Número singular ou plural e grau diminutivo, normal ou aumentativo. Beleza? Legal. Entenderam? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural, grau diminutivo, normal ou aumentativo. E aí vamos lá. Ah, Glenn, mas agora tem os pronomes. Lá na parte de pronomes eu vou falar com vocês. Tem um pronome neutro, tem um pronome... tem um outro nome agora, que eu não esqueci agora. Todex, todes, todos, sei lá como é que o pessoal está utilizando. Olha só, se você quer usar isso no seu dia a dia, fique à vontade, faça como você quiser, tá bom? Mas se você quer ser aprovado em concurso público, se você usar todes, todex, ilis, sei lá qual é o outro que eles estão usando lá, você vai pro barro, você vai chafurdar na sua prova, na sua aprovação. Você não vai ser aprovado. Então é o seguinte, uma coisa que você tem que fazer é ficar treinando. Se você ficar no seu dia, você quer sua aprovação, mas você no seu dia a dia começa a utilizar os pronomes neutros, automaticamente na tua prova você vai ficar tendencioso a utilizar esse pronome. E aí você vai perder ponto, porque ainda não está na norma culta isso. Se um dia for na norma culta, aí beleza, a gente começa a utilizar do jeito... Ah, a língua é viva, a língua é mutável. Eu sei, a língua é viva, a língua é mutável, você fala como você quiser, tá bom? No coloquial, basta que entenda. Mas a tua prova ela não cobra o português coloquial, ela cobra a norma culta. E a norma culta ainda não foi atualizada. Então, quando for atualizada, aí a gente utiliza. Tá legal, gente? Então, eu te aconselho, por enquanto, até você conseguir a sua aprovação no seu cargo, não utilizar o cargo neutro. Aí depois, se você quiser falar do jeito que você quiser, aí beleza, fala, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Não vou entrar nessa seara, não. E aí, vamos lá, observação. Alguns substantivos são invariáveis, né? Alguns. O que é invariável? É porque não aceita flexão de número. Glenn, mas você falou que os substantivos pertencem às classes variáveis. Sim, pertencem às classes variáveis. É que eles vão variar em relação a gênero ou número, tá? Mas aqui, ó, você sabe, anota esta observação, porque Egeduc vai na ferida. Substantivo, então, é classe variável ou invariável? Assim como o advérbio, né? Lembra lá daquele detalhe do advérbio? O advérbio é da classe invariável. O substantivo, ele é da classe dos variáveis. Mas alguns deles, tá? São invariáveis, porque não dá para variar em relação a número. É um lápis, são 2 lápis, tá bom? Beleza? É a criança e é a criança. Você não fala o criança, tá bom? Vamos falar daqui a pouquinho com relação a isso. Classificação dos substantivos. A classificação são aqueles blocos que eu falei com vocês, ó. Eu coloquei o coletivo nesta ficha agora, tá? Porque o pessoal me cobrou na última aula, no nosso último preparatório, e eu trouxe uma aula depois falando sobre isso. Qual é o problema dos substantivos coletivos? Substantivos coletivos é aquele que é uma junção de coisas, não é uma junção de animais, né? É o coletivo de alguma classe. E aí qual é o problema? Quase não é cobrado em prova. A banca FGV até que cobra, tá? Mas a Egeduc ainda não cobrou. É um assunto que realmente as bancas não exploram muito. Mas, assim... Pelo sim, pelo não, né? Vamos ver aqui só o que é e aí você vai pegar a tabelinha de adjetivos coletivos e dar uma analisada. Mas assim, eu não perderia tanto tempo com isso. Preste atenção, eu não estou dizendo que não vai estar na tua prova. Eu estou dizendo
que a tendência é que não esteja. A probabilidade é mínima, tá? Mas pode ser que esteja lá na tua prova. Tá dentro de morfologia, tá dentro de classe de palavras e tem morfologia no teu edital, então possa ser que esteja lá, tá? Mas aí foca nesses 4 blocos aqui iniciais, ó, porque são os mais cobrados. Então um substantivo ele pode ser comum ou próprio. Comum é aquele nome de coisas, nome de seres de uma classe, tá? É o nome comum. Próprio é um nome específico, é o nome de pessoa, é o nome de lugar, é o nome de uma região, de um país, tá? Isso é o próprio. Por exemplo, ó, homem. Homem é um substantivo comum, tem diversos. Homem é classificação de um ser, né? Tem vários. Agora, José é um nome, está especificando o tipo de uma pessoa. Quando for nome de lugar ou de pessoas, aí é um substantivo próprio. Beleza? Substantivo simples, aquele que possui um núcleo. Substantivo composto, aquele que possui mais de um núcleo. Então nós temos aqui, ó, flor. Flor sozinho é um substantivo simples, tá? E couve-flor é um substantivo composto. Eu juntei a palavrinha, o substantivo couve, com o substantivo flor, juntei e formei uma outra palavra, tá bom? Substantivo primitivo e derivado. Então nós temos aqui, ó, flor. Aí, poxa, mas flor não é simples, Glenn? Sim, o mesmo substantivo pode pertencer a várias classificações. Eu vou falar com vocês já já, tá? Então, substantivo primitivo, temos aqui, ó, flor. O que é primitivo? É aquele que dá origem a outras palavras. Então, flor é primitivo, agora florista, floricultura, são palavras que foram originárias da palavra flor. Então, flor é primitivo, florista é derivado. Beleza? Concreto e abstrato. E aqui temos o nosso probleminha, tá bom? Você aprendeu lá atrás que substantivo concreto, você vai olhar para mim agora. Você aprendeu que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. E substantivo abstrato é tudo aquilo que eu não posso tocar. E aí você vai se lascar se você levar isso aí para a tua prova, tá bom? Você não vá com essa definição. Eu nem vi que o microfone tinha coisado aqui, né? Pronto, ajeitei. Você vai com a seguinte definição, gente. É o seguinte, ó. Começa primeiro por substantivo abstrato. Substantivo abstrato é tudo aquilo que precisa de algo para existir. Ele não existe sozinho. Substantivo concreto é tudo aquilo que existe por si só. Beleza? Você, como assim, Glenn? Vamos lá. Um beijo, por exemplo. Exemplo clássico. O beijo você toca. O fato de você tocar o beijo faz com que ele seja substantivo concreto? Não. Porque para que o beijo exista, tem que ter a ação de beijar. Ah, entendi. Você não vê um beijo andando na rua. Você vê um beijo andando na rua? Não. Os sentimentos, amor, ódio, né? Você encontra, você vê amor andando na rua, e aí vai minha aluna Isabelle, né? O amor não anda na rua de moto, viu? O amor aqui é o sentimento, não é o seu esposo. Então, amor é um sentimento. E o sentimento, você, para que ele exista, tem que ter ação, você tem que sentir, né? Você não vê amor andando na rua, você não vê ódio andando na rua, tá? Então, os sentimentos, eles precisam de algo para que ele exista. Então, ele é abstrato. Fácil, né? Ah, Glenn, aí eu entendi, tranquilo. E aí, vamos lá. Quando falar, para resumir, por causa do nosso tempinho que está passando, eu quero fazer 15 questões ainda hoje. Então, você pega e fala assim, ah tá, então para resumir tem o terceiro tópico. Então, abstrato é tudo aquilo que precisa de algo para existir. Concreto é tudo aquilo que existe por si só. Aí vamos lá. E Deus, santos e seres do folclore? Quando cair na tua prova falando de Deus, santo, seres do folclore, fada, duende, cuca, saci pererê, tá? Caiu isso daí, você vai marcar como substantivo, muito bem, concreto. Deus, santo, seres folclóricos, fada, duende, vai ser substantivo concreto. Não, Glenn, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Aí é uma particularidade sua. O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que Deus vai deixar de existir. Naquela história, para aquela população, para quem acredita. É isso que quer dizer.
Naquele contexto, no contexto da religiosidade, existe o ser Deus. Então ele é um ser concreto. Beleza? Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo existe a Cuca e o Saci Pererê. No folclore brasileiro existe a Cuca e o Saci Pererê. Então naquele contexto da história, ele é concreto. Então só foca assim, ó. Caiu santo, Deus, seres folclóricos, tá? Que estão dentro de uma história, vai ser substantivo concreto. Marca isso na tua prova e pode correr pro abraço. Porque o teu concorrente vai marcar que é abstrato, porque ele aprendeu que substantivo abstrato, concreto é tudo aquilo que eu toco. Eu não toco na fada, eu não toco no duende, então eles não existem. É substantivo abstrato. Ele vai se lascar e você não, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos embora então agora falar nas flexões do substantivo. E aí, Gedu, que gostou desse assunto aqui, tá? Flexões só tem duas. Elas serão biformes ou uniformes. Gente, para e pensa. Olha a palavra já te dizendo o que é. O que é... Vamos lá, passar a tela para você, né? Pronto, flexão de gênero. E aí, vamos lá. O que é biforme? Biforme é aquela que tem duas formas de escrever. Bi, gente, de dois. Uniforme é aquela que tem uma forma de escrever. Tá bom? Então, ó, duas grafias. Você pode usar um termo mais bonito, né? Então, ó, por exemplo, os biformes podem ser, ó, aluno e aluna. Você tem duas formas de escrever, né? Um com o O e um com o A. Heterônimos, homem e mulher, certo? Glenn, o que é desinencial? Desinencial é que muda só a desinência aqui, ó, no finalzinho, tá? Desinência de gênero. E heterônimos é que muda, heterônimos, né? É que muda a palavra no contexto geral, mas tem significados de gêneros opostos. Então, homem e mulher tem duas grafias diferentes, tá bom? E vamos lá, o que são os uniformes. Os uniformes, presta atenção no nome, criatura, pelo amor de Deus. O nome te ajuda, ó. Tu tem, em relação à flexão de gênero, os uniformes podem ser sobrecomum, comum de dois e epiceno. Epiceno sempre vai estar relacionado a animais. Cobra é macho ou fêmea. Jacaré é macho ou é fêmea. Tá bom? Comum de dois gêneros. Olha o nome. Comum de dois gêneros. Então vai ser um substantivo que eu vou utilizar nos dois gêneros, no masculino e no feminino. Por exemplo, o estudante. Você vai poder utilizar o estudante quando for masculino ou a estudante quando for feminino. Vai ser um substantivo comum, estudante, que você vai utilizar para os dois gêneros. Tá bom? E o sobrecomum? Sobrecomum é o resto, gente. Aí tu, como assim? Só tem três classificações. Quando ele for uniforme, só tem três classificações. Ou ele é epiceno, ou ele é comum de dois gêneros. Aí você, beleza. Identifiquei que o epiceno é quando eu estou falando de animais. Ótimo. Sei que o comum de dois gêneros é quando eu tenho um para masculino e para feminino. O sobrecomum é o que não é um dos outros dois. Olha como fica fácil. Então, o sobrecomum é aquele que eu só tenho uma forma de escrever. Você só pode escrever criança, a criança. Você não escreve o criança. Indivíduo, você não escreve a indivíduo. Só pode ser o indivíduo. Beleza, gente? Massa, né? Legal demais. Vamos trabalhar agora o plural dos substantivos. Tá legal? Plural dos substantivos, eu trouxe essa tabelinha aqui, antes da gente trabalhar adjetivo, tá? Eu trouxe essa tabelinha aqui porque vai te ajudar demais na tua prova. Tem outros casos? Tem outros casos de plural de substantivos. Mas presta atenção, é um oceano de conteúdo com um palmo de profundidade. O que está nesta aula, você consegue aprender até a tua prova. Beleza? E o que está aqui é o mais cobrado em prova. Ah, beleza. Então, depois que você aprender tudo que está aqui e tudo dos teus outros conteúdos que você tem a estudar, aí você começa a aprofundar. Legal? Vamos lá, então. Plural de substantivos, olha como te ajuda. Lembra daquela nosso quadro inicial das classes de palavras? Classes variáveis e classes invariáveis. Muito bem, você vai analisar assim, ó. Olha aí como facilita para você. Quando é que eu sei, Glenn? Plural dos substantivos compostos, então nós vimos que substantivo composto é aquele formado por duas palavras, né? E aí vamos lá.
Então analisa aqui a palavra couve-flor. Analisa sozinha. A palavra couve é o quê? É um substantivo. E a palavra flor também é um substantivo. Substantivo está dentro de classe variável ou invariável? Eita, dentro de classe variável. Se é variável, os dois vão ao plural. Couves e flores. Olha como fica fácil. Quando você tem um substantivo composto, onde no meio aparece a preposição de, quando for para o plural, só o primeiro é que vai para o plural. Fácil, né? Sempre, sempre, sempre assim. Quando você tem, olha aqui, ó, cartão postal. Cartão morfologicamente é o quê? Um substantivo. E postal? Aí tu, eita, postal eu não sei direito se é um substantivo, se é um adjetivo, não consegui identificar. Olha no contexto aqui. Postal está fazendo o quê aqui nesse contexto do cartão postal? Está qualificando qual é o tipo de cartão. Não é um cartão de crédito, não é um cartão telefônico. Ave Maria, aí eu tô velho, né? Falando de cartão telefônico. Então não é um cartão telefônico, ele está qualificando qual é o tipo de cartão. Então postal aqui é um adjetivo, porque ele qualificou. Então, ó, os substantivos e os adjetivos, lá nas classes de palavras, são classes variáveis. Então, quando for ao plural, vai ficar cartões postais. Os dois vão ao plural. Eita, como fica fácil. Fácil demais, ó. Olha o nosso outro exemplo. Sempre viva. Aí tu, eita, e agora? Ó? Sempre é um termo que está indicando tempo, não é? Sempre, sempre vai acontecer. Então é tempo. E aquela classe de palavra que indica tempo é um advérbio, que é um termo circunstancial, tá? E viva aqui é um verbo, tá? Viver, viva, ou um substantivo, dependendo do contexto. Então aqui é um verbo. Lá nas classes de palavras, nós temos, ó, um advérbio e um verbo. O verbo você viu que ele varia, os advérbios não variam. Então quando for ao plural, ó, sempre, porque advérbio é invariável, e vivas vai porque vivas é um verbo. Beleza? Massa, né? Olha agora palavras repetidas. Palavras repetidas, você tem, por exemplo, pula-pula. Quando for ao plural, nós temos duas possibilidades. Aqui na tabela só tem uma. Você vai acrescentar. Quando for ao plural, ou, primeiro caso, só a segunda vai ao plural, ou as duas vão ao plural. Você pode falar pula-pulas ou pulas-pulas. Então, quando você for alugar lá os pulas-pulas para o aniversário do seu filho, você fala, eu quero 2 pulas-pulas. Ou eu quero 2 pula-pulas. Tá bom? Normalmente você fala, eu quero 2 pula-pula. E tá tudo certo, tá? Aí é no coloquial. Coloquial aceita tudo que você fala, tá? Mas na norma culta, negativo, tá? Vamos lá. Eu coloquei este último aqui porque é o seguinte. E aí você vai botar um asterisco aqui, ó. Por quê, minha gente? Olha só. O verbo, embora seja uma classe de palavra variável, e você viu aqui em cima que quando ele está no segundo momento, né? Na segunda palavra, ele varia. Quando o verbo ele está como primeira palavra, ele não varia ao plural. Tu acha que a banca vai cobrar o quê de você? Ele vai botar uma palavra assim, com verbo na segunda, e vai botar uma palavra assim, com verbo na primeira. E aí tu vai ficar doido. Tu não, teu concorrente, porque tu vai acertar, né? E aí tu vai analisar o seguinte, ó, quando o verbo for a primeira palavra, ó, guarda-chuva de guardar a chuva. Quando o verbo for a primeira palavra, ele não varia no plural. Só a segunda que vai variar. Eita, aí é. Sempre assim. Cuidado, viu? Guarda-chuva, o guarda é de verbo, é um verbo, né? Que é de guardar a chuva. Guarda-roupas também. Agora, guarda municipal, não. Guarda municipal é a função. Esse guarda aí é um substantivo. Então, quando for ao plural, vai ficar guardas municipais. Beleza? Analisa. Não é todo guarda que é verbo, hein? Cuidado. Tem que analisar o contexto, tá? Bom, passado as duas primeiras classes, eu acho que eu esgotei aqui a parte principal delas. Falaremos agora dos adjetivos. Os adjetivos
é uma classe muito gostosa de trabalhar, porque ela não tem tanto detalhe quanto os substantivos e artigos. Basicamente, dos adjetivos, você precisa saber duas coisas. Primeiro, o que é uma palavra que é um adjetivo, e adjetivo é aquela que qualifica. Quando eu falo em qualificar, você vai associar isso aqui, ó, a um elogio, a uma crítica ou a uma característica. Característica. Então, quando aquela palavra indicar um elogio, uma crítica ou uma característica de outra ali no contexto, aquela palavra será um adjetivo. Olha como fica legal. Não fica massa? Fica legal demais, gente. E aí, vamos lá. Ó. O que acontece? O adjetivo ele pode modificar o substantivo, né? E eu trouxe aqui as tabelinhas para vocês. Então, quando cai adjetivo em prova, cai assim, ó, perguntando qual classe de palavras que aquela palavra vai pertencer, e aí sim, poderá pertencer a um adjetivo, e aí você agora já sabe que se for um elogio, uma crítica, uma característica de uma coisa lá de uma palavra do contexto, né? Do contexto que está inserido, então será um adjetivo, tá? Segunda coisa que cobra é com relação às flexões do adjetivo. E aí eu vou trazer aqui para vocês os graus, né, que nós temos de flexões. Então aqui eu trouxe, ó, o adjetivo ele vai poder indicar uma qualidade, um modo de ser, um aspecto, uma aparência, um estado, né? Então aqui, ó, inclusive caiu perguntando se os adjetivos podiam indicar um estado. E muita gente acha que estado está relacionado apenas a verbos. Não, tá? Pode indicar o estado de algo também. Tá? E aqui temos os exemplos. Certinho? E aí, em relação ao grau, nós temos dois graus. O grau comparativo e o grau superlativo. Eita, peraí que deu um errinho aqui no arquivo. Acho que eu dei muito espaço lá em cima, né? Aquelas observações. E não calculei que ia afetar aqui embaixo. Deixa eu colocar na tela de baixo. Agora aí fica legal para você, ó. Olha aqui. Ah, deu certo. Não desconfigurou muito, não. Desconfigurou só um pouquinho. Quando eu falo em relação ao grau normal, né, nós temos os três. Grau normal, que é quando você simplesmente elogia, ele é inteligente. Inteligente. A palavra inteligente, morfologicamente falando, ela é um adjetivo, porque está caracterizando o ele, né? O sujeito aqui. Sintaticamente tem outra função, é predicativo do sujeito, tá? Porque tem um verbo de ligação, mais à frente falaremos sobre isso, lá na parte de sintaxe, tá? E aí é o seguinte, quais são os graus? Ó, nós temos o grau comparativo, e eu quero que você pense, eu não quero que você decore, você pensa. Grau de comparação, você vai estar fazendo uma comparação com alguma coisa, criatura. E tu tá, grau de comparação com alguma coisa. Quando você compara uma coisa com outra, por favor, quando você compara, você está comparando se aquela coisa é melhor, é pior ou é igual ao termo que está sendo comparado, não é? Então, se eu estou falando em grau comparativo, vai ser de superioridade, comparativo de igualdade ou comparativo de superioridade. E o que vai caracterizar isso? O que vai caracterizar esse termo aqui, ó, mais do que, tão como ou tão quanto e o menos do que. Apareceu esses termos, é uma comparação. E a comparação é se o produto é superior, igual ou inferior. Acabou. Aí qual é o detalhe? Nós temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. E aí eu concordo. O grau superlativo, ele é um pouquinho mais chato, mas não é tanto assim. Nada que você gravar o áudio e mandar para você, ou anotar e pregar no teu cantinho de estudos, não resolva o problema, tá? O grau superlativo, ele é subdividido em dois, o absoluto e o relativo. Quando eu falo em absoluto, ele pode ser sintético, e uma coisa sintética é o que, gente? É uma coisa mais curta. Ou pode ser analítico, que é uma coisa maior um pouquinho. Normalmente aqui no analítico vai aparecer um advérbio junto. E tá aqui, ó, o advérbio muito, que é o advérbio de intensidade, tá? Olha o exemplo aqui, ó.
o lápis rosa é muito comprido, né? Então aqui o muito, ó, o advérbio que apareceu vai ser um absoluto analítico, tá? Observa que ele não fez comparação com nada. Ele simplesmente está falando de uma característica do lápis. Comprido é uma característica do lápis. Mas apareceu o advérbio. Se apareceu o advérbio ali no meio dando uma intensidade, então o grau será o absoluto analítico. Legal? Beleza? Nós temos também o grau absoluto sintético. Sintético não é o mais curto, gente. Normalmente vai aparecer o sufixo íssimo para você. Ele vai aparecer lá, ó, o sufixo íssimo, tá bom? Quando aparecer o sufixo íssimo, então aqui, ó, cadê o advérbio? Não tem, ó. As duas frases estão dizendo a mesma coisa. O lápis rosa é compridíssimo e a outra, o lápis rosa, é muito comprido, tá? É o meu sotaque e a gripe que faz eu falar com U, tá? Então, o que que acontece? É igual Cecília, né? Eu falo Cecília, ela fala, é Cecília. Eu sei, minha filha, mas eu falo com I, é só o sotaque. Eu sei que é Cecília, tá? E aí, vamos lá. Então, voltando. O grau superlativo absoluto sintético é aquele que vai aparecer o sufixo íssimo. E o grau superlativo absoluto analítico é aquele que vai aparecer o advérbio, né? É aquele que tem mais palavrinhas. Vai aparecer um advérbio de intensidade no meio, muito. Legal? Massa, né? Vamos agora ao grau relativo. O relativo também vai poder ser de superioridade e de inferioridade. E aí vamos lá. Quando falar no relativo, ele está comparando não a um termo em específico, mas o relativo vai comparar a um grupo. Tá bom? Então, ó, o lápis rosa é o mais comprido de todos. Tá bom? Você não vai estar comparando um termo a outro. O que acontece aqui no grau comparativo. Eita. O que está acontecendo no grau comparativo, né? Aqui no grau comparativo você está comparando um termo, o lápis azul, comparado ao lápis vermelho. Aqui no relativo você vai estar comparando o lápis rosa a um grupo, a todos os lápis. Beleza? E o de inferioridade vai aparecer, ó, o menos do que todos, do que é um grupo todo. Cuidado, tá? Muita atenção com estes daqui. Na última prova de triunfo foi cobrado esses aqui, tá bom? Então, nessas três provas que teremos, atenção para esses aqui, ó, tá? A EGEDUC, ela faz essa alternância dos assuntos cobrados. Beleza, gente? E aí é o seguinte, olha para mim aqui agora. Nós conseguimos passar pelas três classes de palavras introdutórias, as três principais, tá? Depois dessas classes, eu sempre costumo dizer, as mais importantes são as outras três: pronomes, verbos e advérbios. É muito importante, tá? Que você estude essas classes. E aí o que acontece? Não adianta você ficar vendo somente videoaulas. Você precisa treinar. E eu trouxe aqui acho que 15 questões, 14 questões, tá? Desses conteúdos que nós vimos. Todos os conteúdos trabalhados em cima da banca EGEDUC, tá? Lembrando, não adianta você pegar conteúdos de bancas que não são as suas. Lógico, como exercício de introdução, de fixação, vão te ajudar. Mas quando você chegar na parte dos simulados, na parte que realmente você vai precisar treinar como a banca cobra, tem que ser as questões da banca, gente. Não dá para ficar treinando, né? Não dá para ficar treinando só outros tipos de questão. Tem que pegar as questões da banca. E aqui eu trouxe uma mistura para vocês. Eu trouxe para vocês questões da banca CESP, que eu adaptei uma coisinha para ficar no padrão EGEDUC. Trouxe questões da Quadrix, trouxe questões, acho que tem duas da Demitec também, tá? E trouxe, lógico, questões da EGEDUC, não tem como não cobrar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer questões agora para treinarmos o que nós vimos até agora. Então, questão número 1, ó. No trecho, um despertar. Deixa eu ver se está projetando para você. Tá projetando tudo certo. No trecho, um despertar, nada por vir.
O vocábulo, um desesperar, tá? Um desesperar. O vocábulo desesperar está empregado como substantivo. Aí você pega e fala assim, eita, desesperar é verbo. Eu desespero, tu desesperas, ele desespera. Então desesperar, beleza, ele pode ser verbo, tá? Mas lembra o que eu te falei? Toda vez que perguntar sobre classe de palavras, você vai olhar o que tem antes. Se o que tiver antes for um artigo, a palavra que vem depois será um substantivo. É o superpoder dos artigos, né? Então aqui a questão número 1, ó, não é um substantivo. Opa, está empregado como um substantivo. Sim, é um substantivo, tá bom? Outro detalhe, gente. O seu nível de concentração na prova tem que estar alto, tá? Você lá, quando você entrar para fazer a tua prova, você tem que chegar lá com foco total na tua prova. E o que tem que ter em mente é o seguinte: eu vou para fazer a melhor prova que eu consigo fazer. Você não pode ir pensando em fazer, eu vou passar nessa prova, eu vou passar em primeiro. Não, não vá com esse pensamento. Porque se você não passar, sua vida vai ser uma bosta depois, tá? Você tem que ir com o pensamento que você vai fazer o melhor que você pode fazer. Não, eu vou fazer a melhor prova que eu consigo fazer. Eu me preparei, eu estudei, eu fiz os simulados, eu fiz as questões, eu tô com os mapas mentais aqui, eu vou fazer o melhor que dá para eu fazer. Se der para passar, beleza. Se não der para passar, alinha o planejamento, tá? Realinha o planejamento e vai para a próxima. É assim que funciona. Legal? Vamos embora então para a segunda questão. Segunda questão. Advérbios são sempre usados para modificar verbos. Aqui nós temos uma questãozinha que trabalharemos lá na frente também. Os advérbios, gente, eles serão usados para modificar verbos, adjetivos, tá? E outros advérbios. Tá bom? Então os advérbios, eles podem modificar advérbios, verbos e adjetivos. E ele falou aqui, são sempre usados para modificar verbos. Esse sempre aqui matou, né? Não é só modificar verbos, adjetivo e advérbio também. Então essa questão aqui, errada. Tá bom? Terceira questão. Advérbios nunca variam em gênero ou número. Lembra o que a gente trabalhou? Questão da IGEDUC, ó. Prova de Tupanatinga. Caiu essa pergunta aqui. E eu acertei essa pergunta da prova, tá? Porque eu acertei antes da prova, tá? No meu aulão de véspera eu falei com o pessoal lá. Falei, olha só, porque como a IGEDUC coloca provas em finais de semana diferentes, e ela cobrou esse termo em particular, quando foi no aulão de véspera do dia 30, né, no segundo aulão, falei, olha só, como ela cobrou muito advérbio, gente, e ela falou das classes invariáveis, tenho certeza, se ela perguntou falou que os advérbios variavam, e muita gente errou porque colocou como classe invariável sempre, né? Ela vai perguntar específico qual classe que ele varia. Dito e feito, estava lá na prova, pessoal, Glenn, eu ouvi tua voz na hora da prova. E a ideia é essa, tá? Que você escute minha voz na hora da prova. Deixa eu abrir aqui, prontinho, para circular um ar, que a sala tá fechada, tá ficando complicada aqui. Pronto. Vamos embora então, próxima questão, questão número 3. Tá aqui para você o seguinte, ó. Então, advérbios nunca variam em gênero ou número, realmente, em relação a gênero e número, eles nunca variam. Agora, em relação ao grau, lembre-se que em relação ao grau, advérbios variam sim, tá? Beleza? Então, questão aqui, correta a terceira. Quarta questão. Advérbios são sempre palavras isoladas na frase, sem conexão com outras palavras. E aí você, eita Glenn, ele não tem conexão? Tem sim, porque advérbio não é uma palavra que tem uma conexão, é um termo circunstancial, e ele vai estar relacionado com quem? Com o substantivo, vai estar relacionado com os verbos, vai estar relacionado com os adjetivos, né? Então, eles têm sim. Quando ele colocou aqui sem conexão, ele deixou esta questão aqui, né, errada, tá bom? Beleza? Tranquilo demais, né, gente? Então vamos para a nossa próxima. Passa aqui para mim, olha para mim aqui e é o seguinte. Então, continuando, nós temos aqui então nossa quinta questão. Quinta questão traz o seguinte. Cadê? Tá aqui, quinta questão.
O verbo é a classe de palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, dentre outros eventos e ações. E aqui nós vimos, né, eu falei lá naquele quadrinho para vocês que sim, é o feia, né? Sexta questão. Muita gente errou na prova essa daqui, tá? Ó. Adjetivos biformes, quanto à flexão de gênero, são aqueles que possuem uma única forma para se referir ao masculino ou feminino. A exemplo de triste, breve e simples. E aí, quando você olha aqui, muito cuidado, viu? Olha só. Nós temos os substantivos biformes e nós temos os adjetivos biformes. Lembrando o seguinte, os adjetivos, eles vão seguir as mesmas regras, tá? Ali de classificação de tipos que os substantivos. No plural também, tá? Cobrou aqui em triunfo, isso eu botei a questão para vocês aqui. Então, os adjetivos biformes, assim como os substantivos biformes, bi, gente, possui duas formas. E aqui ele diz que possuía uma, por isso está errado. Tá legal? Sétima questão, e aí eu esqueci de falar logo no início. Você, antes de verificar a resolução, se você está agora acompanhando a minha resolução, você vai dar pausa nesse vídeo agora. Você vai resolver as questões, tá? Primeiro e depois você vai vir conferindo. Tá legal? Vamos lá, então. Sétima questão, ó. Em alguns adjetivos, a depender da posição em relação ao substantivo, mudam significativamente o seu sentido. Por exemplo, se o adjetivo vem antes ou depois do substantivo, né? Ele colocou exemplo aqui, ó. Como nas sentenças. Era um poema simples, era um simples poema. E aqui, gente, tem sim, né? Vai mudar o sentido. Porque uma coisa é ser um poema simples. É pobre em requintes, né? É o mais simples. E outro, um simples poema, é um termo pejorativo. É um simples poema. Tá bom? Então aqui, ó, quando eu mudo o sentido, quando eu mudo a ordem do adjetivo com substantivo, existe sim a mudança de sentido. Tá legal? Oitava questão. Na cidade há um rio, o rio corta o município ao meio. O artigo 1 representa um ser qualquer da espécie, enquanto o representa um ser já mencionado, portanto, específico. E aí vamos lá. O que é que nós temos aqui? Essa questão aqui é muito maldosa. Porque nós sabemos que o 1, tá? Ele é sim um artigo indefinido. O 1 é um artigo indefinido. Tá bom? Ele é artigo indefinido. E o artigo indefinido, ele caracteriza sim, tá? Ele caracteriza um artigo qualquer. A justificativa aqui, ó. 1 representa um ser qualquer da espécie. Beleza? Perfeito. E o O, que são os artigos definidos, né? Os artigos definidos representam um ser já mencionado, um ser específico, tá? Você está especificando. Beleza, também, mas só que aqui foi uma maldade gigantesca. Porque, ó, na cidade há um rio. Na cidade existe um rio. Esse aqui não é um rio qualquer. Aqui é somente um rio. E quando você coloca isto daqui, esse não é um artigo. Olha que sacanagem. Esse aqui é um numeral. Tá bom? Então, portanto, essa questão aqui ela está errada. Olha que maldade da questão, né? Foi bem malvada aí nessa questão aí. Essa questão foi de língua portuguesa, tá? Da EJEDUC. Nona questão. O uso do artigo definido pode expressar sentido de posse, tá? Pode expressar sentido de posse. Especialmente... Eita, apertei aqui, balançou, foi tudo. Especialmente quando precede palavras que se referem a parentesco ou partes do corpo, como em machucou o braço na mudança. Então, gente, para expressar sentido de posse, isso daqui teria que ser teria que ser um pronome, viu, gente? E não um artigo, tá? Então, não. Aqui teria que ser um pronome. Então, aqui, gabarito errado. Não indica ideia de posse, não. Ele define, tá? Define. Artigo definido, ele define. 10.
tanto em um dia hei de vencer, quanto em passou um dia esperando, é numeral cardinal. E aí você vai lá, muita calma. Tanto em um dia hei de vencer, somente um dia irei vencer, é isso que está dizendo aqui, somente um dia hei de vencer, ou um dia qualquer hei de vencer. Aí você analisa com calma, tá? Aí vamos aqui, ó. Passou um dia esperando, passou somente um dia esperando. No primeiro caso, é um dia qualquer, tá? Então aqui é um artigo indefinido. Agora aqui, passou um dia esperando, passou somente um dia esperando. Então aqui é um numeral. Então não são nas duas colocações, tá? Não são nas colocações. Beleza, gente? Então só na primeira que é um numeral, na segunda que é um numeral. 11. Fez 3 gols em 10 minutos. Ela é a jogadora. O artigo destacado cumpre na frase a função de destacar o substantivo, tendo o valor semântico de notoriedade. E aí é o seguinte, o artigo ele tem 2 superpoderes. O primeiro nós já vimos, que é aquele aonde ele transforma, né, uma classe, uma palavra que morfologicamente pertence a uma classe, ele transforma num substantivo. E o segundo superpoder do artigo é transformar, é dar notoriedade a uma palavra. Quando falou aqui ela é a jogadora, não está qualificando, não está dizendo que ela é a jogadora ou muito boa ou muito ruim, né? Depende, esse azinho aí está dando uma característica, né? Quando fala assim, ele é o médico, normalmente a gente usa para dizer que é o médico bom, é o médico excelente. Mas dependendo do contexto, pode ser também o médico ruim, né? Então esse artigo aí está dando notoriedade. Então sim, verdade a 11ª, tá? 12ª questão. Quanto à flexão de gênero, o substantivo uniforme, cliente, é comum de 2 gêneros, pois pode ter o gênero identificado a depender dos determinantes, enquanto o substantivo criança é sobrecomum, uma vez que ele e os determinantes ficam sempre no feminino, independente de se referir a menina ou menino. Muita calma. Olha só. Água. Muita calma nessa questão. Olha só. Primeiro, vamos lá. Os substantivos eles podem ser uniformes ou biformes. Biformes eu tenho 2 escritas diferentes. Uniformes eu tenho uma grafia apenas. Beleza. Os uniformes são epiceno, sobrecomum e comum de 2 gêneros. Comum de 2 gêneros que ele falou aqui, ó. Cadê? Ó, comum de 2 gêneros, olha a justificativa. É aquele que pode ter o gênero identificado a partir dos determinantes. E os determinantes, gente, são os artigos o ou a. Beleza? Fácil. Agora, cliente, você pode falar o cliente? Posso. Pode falar a cliente? Pode também. Então, sim, o cliente ou a cliente, então o substantivo cliente é sim comum de 2 gêneros. Beleza? Fácil. Vamos para a criança. Tá falando que o sobrecomum, os determinantes sempre ficam ou no feminino, cadê? É sobrecomum, uma vez que os determinantes ficam sempre no feminino, independente de se referir a menino ou menina. Então, o substantivo criança, ele é sobrecomum porque fica sempre no feminino? Sim. Você sempre falará a criança, você não fala o criança. Sempre vai ficar no feminino. E aí, o sobrecomum é aquele que eu uso um apenas para os 2. Então, correta, 12ª questão, correta. Essa questão aqui foi linda e maravilhosa e muita gente errou. Meus alunos não erraram. 13ª questão, acho que é a nossa penúltima questão de hoje, né? Uma questão do CESP que eu fiz uma adaptação. Com o uso do artigo definido na contração do projeto civilizador oitocentista, pressupõe-se que a autora parte do princípio de que os leitores tenham conhecimento prévio
acerca desse projeto. E você lembra que eu te falei, quando eu falo assim, menino, pegue a cadeira azul, então é a cadeira em específico. O leitor sabe qual é a cadeira. Agora, quando eu falo, menino, pegue uma cadeira azul, dentre todas as cadeiras azuis, ele vai pegar uma qualquer. Tá legal? Então aqui sim, quando colocou o do, você tem que lembrar. O que é o do, gente? Do é a contração da preposição em mais o artigo o. E esse artigo o é um artigo definido. Tá legal? E os artigos definidos é aquele que sim, tem um conhecimento. Então, gabarito correto da 13ª questão. E agora, acredito ser a nossa última questão, deixa eu ver aqui. Agora a 14ª é a nossa... Não, temos duas ainda. A 14ª e a 15ª. A 15ª eu trouxe aqui, que eu achei uma questão muito bacana, tá? Deixa ela ali para você não ver agora, tá? Vamos fazer logo a 14ª, ó. No trecho, eu tenho sono muito leve. Os vocábulos sono, muito e leve são empregados no período, respectivamente, como substantivo, advérbio e adjetivo. Olha só, sempre que aparecer a palavrinha respectivamente, você vai ter que se ligar que tem que ser na ordem, viu? Então, se está falando na ordem, o primeiro termo sono tem que ser um substantivo. O segundo termo advérbio tem que ser o termo muito tem que ser um advérbio. E o termo leve tem que ser adjetivo. Vamos lá. Eu tenho o sono. Aí você, beleza, ó, artigo aqui. Se eu tenho um artigo, depois é um substantivo. Ótimo, perfeito. O primeiro é um substantivo, ok. Segundo, muito. Muito é um advérbio de intensidade. Então, sim, é um advérbio. Beleza, tranquilo. E terceiro, leve. Quem é leve? O sono. Então, leve é uma característica de sono. Então, leve é um adjetivo. Então, aqui, ó, correto também. Fácil, fácil, né, gente? Agora, vamos para a nossa última questão. Uma questão muito bacana que caiu na prova de triunfo, tá? Muito legal esta questão. Porque é o seguinte, você ia olhar esse negócio, você ia ficar doido. Achando que é uma questão de flexão, né? De graus dos adjetivos. Precisa do entendimento de grau dos adjetivos também, mas você precisa saber do significado das palavras, tá? Você precisa saber o significado das palavras. E aí vamos lá, ó. As expressões sapientíssimo, libérrimo, paupérrimo e boníssimo correspondem ao superlativo absoluto sintético. Aí tu, misericórdia, mas você lembra do quadrinho. E nós temos o superlativo absoluto sintético, é aquele que tem o sufixo íssimo, lembra? Beleza, ótimo. Então tem aqui, ó, mais ou menos aqui tem e aqui tem. Agora esses dois aqui não tem. Aí tu, poxa, não sei ainda. Beleza. Então vamos lá, dos adjetivos sábio, livre, palpável e bom, respectivamente. Lembra que eu te falei que o respectivamente tem que ser nesta ordem? Mas aqui nós temos um problema. Você sabe que paupérrimo não é, se tem que ser na ordem, né? Então, ó, sábio é sapientíssimo, livre é libérrimo, palpável é paupérrimo e bom é boníssimo. Qual é o problema? Paupérrimo vem de pobre, não é de palpável. Então aqui, ó, a questão já está errada. Beleza? Aqui você já matava. Aqui era mais uma de você saber o significado do que do grau do adjetivo propriamente dito. Mas o fato de você saber que o superlativo absoluto sintético é aquele que termina em íssimo já te ajudava nessa questão. Legal, gente? Beleza? Então é o seguinte, eu vou encerrar nossa aulinha agora. Muito obrigado para você que ficou até agora. Lembrando, dê o joinha aí no vídeo, dê o like nesse vídeo, tá bom? E nos encontramos na nossa próxima aula. Um beijo forte para vocês e estudem que a vida muda, tá bom? Então até mais e até a próxima.